Essa é a leitura do Castelo Branco que vai nos ajudando a refinar nossas escolhas nos relacionamentos. Um castelo é um conjunto de 4 ondas encantadas, e quanto mais eu me aprofundo no estudo da lei do tempo, nos quins, nas ondas encantadas, eu percebo que eu e você que me acompanha podemos adquirir uma consciência maior sobre todo o processo que o tempo nos permite viver no sentido de evoluir e de expandir a nossa consciência. O castelo, com suas 3 outras ondas encantadas anteriores, nos prepara de uma maneira que eu percebo que desenvolve nossa inteligência emocional para realizarmos nossas escolhas. Então, bom vídeo para você, te espero depois da vinheta. A onda encantada do humano magnético amarelo começou com o selo do humano, que traz o propósito dessa onda, colocado em 3 palavrinhas: livre-arbítrio, influenciar e sabedoria. Estas 3 palavrinhas se organizam da seguinte maneira: o nosso poder é o poder do livre-arbítrio como seres humanos habitantes deste sistema solar, vivendo esta experiência terrestre. A nossa ação, e a ação é alguma coisa espontânea, é alguma coisa que acontece a despeito da nossa vontade. Nós influenciamos uns aos outros o tempo todo. Então não adianta a gente querer achar que o outro fez alguma coisa contra ou a favor, e isso é exclusivamente da essência do outro. Não é. O outro fez alguma coisa contra ou a favor, influenciado pela relação que acontece entre vocês. E, claro, dentro de um contexto social, seja esse contexto pequeno, familiar, ou grande, da vizinhança, do trabalho, da sociedade de amigos. Então, nós estamos o tempo todo nos influenciando. Porém, possuímos o livre-arbítrio para tomar decisões, para fazer escolhas. E essas escolhas deveriam servir para que nós alcançássemos a sabedoria. A sabedoria, ela é mais do que um conhecimento. O conhecimento é aquilo que acontece conosco quando nós entramos em contato com alguma informação. Seja essa informação externa, por notícias, por estudos, ou informações internas, por intuição, dedução, reflexão. A sabedoria, ela vai além disso, porque a sabedoria, ela reúne tudo isso que a gente falou, a influência do meio interno e externo, e amplia com o sentir, não é só com o reconhecer ou conhecer intelectual e lógico. A sabedoria coloca toda essa lógica, todo esse conhecimento, toda essa informação junto com um feeling, com um sentimento, com um sentir, que aí sim dá uma direção. Muitas vezes até uma direção e uma orientação contrária àquela que nós achávamos que deveríamos agir. Muitas vezes, quando achamos que estamos escolhendo, na verdade, nós estamos apenas reagindo. E é por isso que é muito interessante para você que está chegando agora, se inscrever no canal, acionar o sininho e acompanhar as Ondas Encantadas, porque as Ondas Encantadas, elas tecem uma trilha, uma estrada, um caminho de autoconhecimento que vai nos trabalhando, vai nos lapidando aos poucos, em ondas, em pequenos ciclos. Ou nunca é tarde lembrar que essa onda encantada do humano está aqui no Castelo Branco. O Castelo Branco é o castelo do refinar, também conhecido como a corte da morte. A morte é que traz o refinamento. A morte é que traz aquilo tudo que é verdade, porque diante da morte só o que é verdadeiro sobrevive. O que é falso se dissolve, o que é falso não entra. Então, essa travessia, ela é uma travessia de desapego. Certamente é preciso que a gente perceba o que é que nos angustia. O que é que depois de explorarmos espaços internos e externos, na onda do caminhante do céu, que veio com a força da 5ª onda, o que é que depois de vivermos as nossas perdas, encararmos as nossas perdas irreversíveis e trabalharmos com o nosso desapego, com a onda do enlaçador de mundos e seu chamado para a verdade,
O que que ainda, no caso da onda da tormenta, o que que ainda nos angustia? Essa foi a experiência. Por isso a onda da tormenta nos trouxe aqui, pelo menos dentro da interpretação que eu faço aqui, das ondas encantadas, né, a partir da minha perspectiva psicológica e tarológica, do autoconhecimento, a onda encantada da tormenta nos orientou para nós prestarmos atenção naquilo que nos angustia, naquilo onde a gente se sente preso, porque a onda da tormenta tem exatamente essa orientação, essa possibilidade, essa oportunidade da gente derrubar paredes e torres, que no caso da analogia entre o selo da tormenta e o tarô, é a carta da torre. É aquele momento em que a gente tem a oportunidade de perceber realidades ainda, crenças que ainda estamos envolvidos que nos angustiam. E encarar essa angústia para poder catalisar essa energia da angústia e romper essas crenças, romper esses limites que foram impostos ao longo de um tempo da nossa vida. Tudo bem, durante um tempo a gente precisa mesmo construir defesas, construir critérios, valores para a gente, né, se situar, mas também esses critérios e valores caducam. E aí, quando nós nos angustiamos, essa angústia é reveladora. O que é que eu ainda estou aqui segurando em mim enquanto crenças, valores ou experiências passadas que me angustiam? Para aí, então, a gente chegar nessa onda do humano. Eu fiz todo esse caminho porque esta onda do humano está me surpreendendo com a clareza, com a consciência de que eu tenho nesse momento em que eu estou tendo oportunidades de efetivamente decidir. Decidir mínimas coisas, gente. Às vezes um pequeno comportamento que a gente decide fazer com coragem, diferente do que sempre fez, pode mudar completamente a nossa linha de tempo, a linha que nós abrimos de tempo e de vida na nossa frente. Então, eu vou dar um exemplo. Eu agora estou vivendo duas situações relacionais. Uma situação de relação de amizade, aonde eu tinha na minha mente que eu estava construindo um tipo de amizade mais próxima, mais íntima, mais confiante, né? Com uma relação de confiança maior do que as relações mais eventuais, né? Amizades de encontros mais eventuais que a gente tem. Então eu achei que eu estava construindo essa qualidade na relação. Quando de repente eu sou surpreendida por uma atitude que me decepciona. E aqui eu quero deixar bem claro que o outro é completamente inocente. Aliás, eu vou tentar trazer na edição desse vídeo uma fala que eu acho muito interessante de uma atriz que ela é perfeita. Ela diz que eu não espero nada de ninguém porque a minha frase é porque o outro está fazendo o que ele pode. Ah, Fernanda, mas o outro é filho da puta, tá fazendo o que ele pode. Mas se fulano é um filho da... é o que ele pode. Nossa, mas isso é um olhar muito bom na vida. Não, não é um olhar muito bom não, mano. É um olhar de... é o que é. Não é que eu sou uma Teresa de Calcutá, não. Sou uma pessoa boa, uma alma elevada, não. É só o que é. Ah, mas ela fez pra me pirraçar. Pois é, o que ela podia era ser ruim. É esse lugar da aceitação que você tá falando. Aí vou eu ficar frustrada, vou eu ficar... é o que a pessoa conseguiu dar. Eu também me coloquei nesse lugar, de alguma maneira. Eu contribuí e agora eu descontribuo. Então, minha filha, os BO que a gente sente é só a gente que resolve. Então, foi dentro dessa consciência que eu vivi nesse momento essa situação. Aquilo que eu achava que eu estava construindo com uma relação de amizade com outra pessoa se desconstruiu na minha frente. E o outro está fazendo o que ele pode. Cabe a mim decidir. E aí, nesse momento, eu que tinha estabelecido como é que eu vou explicar isso sem revelar, né, as questões? Eu tinha estabelecido, digamos assim, uma comunicação mais íntima. Sabe aquela pessoa que você tem o telefone vermelho, que se tocar a qualquer hora você vai atender? Eu avisei, olha, diante das circunstâncias, eu acho que esse telefone vermelho se tornou desnecessário. E esta foi uma decisão que eu tomei que me surpreendeu, porque principalmente nós que vivemos na senda da espiritualidade, do autoconhecimento, de querermos ser pessoas melhores, a gente está sempre escorregando para aquele papel da
super tolerância. A gente tolera, e depois chega num lugar de baixa autoestima e começa a ajoelhar e rezar para Deus para me dizer qual o caminho que eu devo seguir, porque eu me perdi de tanto que eu tolerei. Então, o que eu percebi e o que eu estou percebendo nessa onda encantada do humano, através do trabalho da consciência que a gente vem exercendo nas outras ondas encantadas, as coisas que acontecem agora, eu me vejo mais empoderada para fazer escolhas e não reagir. Porque a minha reação, eu pensei na minha reação, coisa da reclamação, sabe? Quando você clama, quando você tem que reclamar, quando você tem que chamar novamente, já não vale. Reclamar não existe. Porque quando você reclama, você está colocando no colo do outro uma coisa que é boa para você. Uma coisa que para o seu universo é importante e que para o outro pode não ser. Então, desliguei o telefone. E essa foi uma decisão aceita de pronto, porque era perfeito, fazia parte do contexto. E pronto, está resolvido. E isso, para mim, precisou coragem. Por quê? Porque sempre que você toma uma decisão, você está abrindo mão de algo que já existia. Eu abri mão do telefone vermelho. Aquele telefone vermelho me era caro, mas eu não vou ficar persistindo, insistindo em algo que se mostrou naquela circunstância, naquele momento e tempo presente, desnecessário. Eu acredito até que se algo vier a recobrar o elo de confiança, de proximidade, de intimidade, aquele telefone vermelho pode ser reinstaurado. Tudo, a gente está vivendo numa dinâmica o tempo todo. Essa flexibilidade é a flexibilidade que os ciclos que a lei do tempo ensina nos traz. Porque a gente está sempre tendo uma nova chance, porque estamos em constante mudança. Não existem verdades pétreas, não existem experiências irrevogáveis e irrefutáveis, não existe aquela... Se você guarda aquela mágoa com unhas e dentes, entende? E fala, nunca mais. Não é por aí, isso te magoa, isso te enfraquece, isso deixa você ter um lugar dentro de você impossível de ser transitado, porque ele está muito magoado. Aí olha lá a onda encantada do caminhante do céu de explorar espaços internos, encontrando aí uma má água, uma água parada, uma água apodrecida. Não é legal. Então a gente está sempre mudando. E essa possibilidade de estar sempre mudando também nos empodera e nos encoraja para a gente estar sempre se atualizando. Eu não posso ficar me devendo isso. Talvez se eu tolerasse, eu estaria me devendo, eu ia ficar assim esperando um momento em que a pessoa provasse para mim que ela ainda teria direito ou valor, ainda teria valor aquele telefone vermelho. Entende? Não, gente, vamos atualizar, vamos decidir, vamos fazer escolhas com coragem, sem medo de perder nada, porque muitas vezes a gente perde algo lá fora de nós para a gente não se perder de nós mesmos. E eu trago isso aqui, que é para a gente ficar bem atenta às coisas que forem acontecer conosco durante essa onda encantada, em que, na verdade, são grandes oportunidades de você fazer escolhas, de você deixar claro para você, em primeiro lugar, o que é que você não quer mais, ou que tipo de situação você não quer mais sustentar. E aí, desiste dessa situação, perde nessa situação. E por sincronicidade, eu que acabei agora de ir ao mercado e voltei, eu estava ouvindo aquele podcast Café da Manhã e estava falando de um livro que um autor, que eu vou colocar o nome dele aqui na edição, que eu não me lembro agora, falando da hegemonia, da persistência, né? O quanto que a nossa sociedade supervaloriza a persistência. Você não pode desistir de nada, você não pode desistir, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que ganhar. E ele começa a defender e entregar um mais valor na desistência.
E não naquela desistência também, né, aquela super valorizada desistência que são as pessoas que chegam a desistir da vida. Não é isso. Porque até em nome de se não trabalhar com a possibilidade de se desistir de alguma coisa, porque você pode incentivar alguém a desistir da vida, você não desiste nunca, você persiste sempre e você muitas vezes se machuca nessa persistência, né? Então ele começa a defender algumas desistências, algumas perdas. Às vezes a gente perde sim, sabe? E nem por isso é um fracassado ou deixou de ganhar alguma coisa, né? E por fim, nesse podcast do Café da Manhã, a repórter, a repórter que está fazendo a entrevista, ela termina dizendo assim: essa visão desse autor é interessante porque tira da nossa busca de metas aquela conotação binária, ganhar ou perder, e coloca a gente de frente de uma multidimensionalidade, eu poderia dizer, de diferentes possibilidades. Eu desisto aqui, mas eu ganho aqui. E de repente eu desisto de algo que realmente não ia me fazer bem, não ia me trazer nenhum ganho, talvez até fosse me sacrificar, no sentido de tirar de mim, né? Fosse consumir de mim uma energia que eu não queria mais disponibilizar. Então, assim, a gente é todo poderoso sobre a nossa energia e não tem poder nenhum sobre a energia do outro. E eu acho que é isso que essa onda encantada do humano está colocando em questão, em teste. Olha, até que ponto você efetivamente usa da lei do livre-arbítrio, do seu poder de escolha, para manter o seu reino no limite que você pode sustentar para se autorrealizar. Essa leitura quase me leva a concordar com um dito que eu ouvia de vovó: diga-me com quem andas e te direis quem és. Faz sentido. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de coragem para selecionar com ternura, conforme aquela atriz falou. A gente resolve os nossos BOs, né? A gente, de alguma forma, contribuiu para aquela situação esquisita entre eu e o outro acontecer, a gente descontribui e libera o outro de qualquer culpa, de qualquer acusação ou julgamento, né? Cada qual tem o seu universo tão complexo para ser resolvido, descortinado e, de alguma forma, dominado. E se a gente não consegue dominar o nosse próprio universo, se a gente não consegue se conhecer o suficiente para poder ter uma interação harmoniosa, solidária, saber dar só aquilo que você realmente pode dar no momento, né? Saber preservar aquilo que você sabe que você não pode dar. Talvez a gente até se aborreça com o outro, porque o outro está sabendo se preservar melhor do que nós. Então, eu acho que esse castelo, na medida em que ele faz com que a gente tenha toda essa vivência, né, no Caminhante do Céu, na onda do Caminhante do Céu, na onda do Enlaçador de Mundos, na onda da tormenta, é um castelo forte. Quando nós chegamos na onda do humano, o momento em que a gente pode fazer escolhas, eu acho que a gente vai estar de alguma forma mais inteligente emocionalmente para poder sair desse ranço de que tem que ser sempre boazinha, ou esperar de si mesmo ser uma pessoa melhor e, portanto, não saber se preservar tão bem, né? Não saber dizer um não com ternura na hora certa. Então, esse é o recado, espero que você tenha gostado dessa leitura. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho e considere fortemente entrar para esse canal, que é a Conexão Terapêutica, e fazer parte de um encontro terapêutico em cada corte cristal. Espero você, gratidão, até a próxima.